Iniciou, aí pode... Oi, gente. Nós vamos agora terminar, né, a nossa disciplina de enfermagem e saúde coletiva. Nos tópicos anteriores, nós discutimos a questão da conceituação de saúde, saúde coletiva, saúde pública. Depois, nós discutimos os tipos de proteção, aquela proteção primária, proteção terciária, secundária e terciária. Depois, nós discutimos a atenção básica, né, o programa Saúde da Família, né, nós entendemos assim como que é o funcionamento, né, da atenção básica, né, seus níveis de proteção e a questão dos serviços e das ações que são desenvolvidas, né, dentro dos postos de saúde da família. Lembrando que vocês fizeram a pesquisa de campo, né, e lá vocês puderam identificar como que é a rotina de trabalho desses PSFs e também vocês puderam identificar como é a metodologia, os instrumentais que eles utilizam, os grupos, e aí vocês puderam também identificar a questão das equipes, né, que são multidisciplinar. E agora a gente finaliza a disciplina falando da epidemiologia. A epidemiologia ela está até bem em moda diante da situação desse contexto que a gente está vivendo, né? Dessa pandemia, né, que a gente está vivendo e que tem, infelizmente, dificultado um pouco a nossa convivência social, né? Mas esse momento ele é importante, ele é necessário e a gente vai sair logo dessa situação em muito breve. Então, é importante que a gente fique em casa quando a gente tem essa oportunidade, a gente aproveite para estudar, para fazer as leituras, né, para se atualizar, porque o conhecimento ele está posto. Então, depende muito de mim como que eu quero desenvolver, né, as minhas capacidades, sejam elas pessoais ou profissionais. A gente contribui, né, enquanto educador com vocês, uma instituição educativa, ela contribui também com a formação de vocês, mas, assim, o aluno ele tem um papel muito importante nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, assim, eu deixo a minha dica para vocês, para que vocês possam aproveitar essa oportunidade e estudar, porque conhecimento realmente é tudo, conhecimento nos enriquece, nos enobrece, e é muito importante que a gente tenha acesso a essas informações e tenha prazer, né, em estar adquirindo mais e mais conhecimento. Então, vamos lá. Quarta parte, né, da nossa disciplina é epidemiologia. Vamos conceituar a epidemiologia, né, para que a gente possa entender um pouco o que é essa palavra, né? A epidemiologia, ela é o estudo da frequência, da distribuição e dos determinantes dos eventos relacionados à saúde, em específicas populações, e a aplicação desses estudos no controle dos problemas da saúde. A epidemiologia, ela é uma disciplina básica da saúde pública, lembra que a gente discutiu saúde pública lá na frente, né, na primeira parte da nossa disciplina, voltada para a compreensão do processo saúde-doença na coletividade. Como disciplina da saúde pública, preocupa-se com o desenvolvimento de estratégias para ações voltadas para, de novo, né, aqueles conceitos que a gente precisa compreender enquanto profissionais da saúde, que é a proteção e promoção da saúde da comunidade. Então, a epidemiologia, ela estuda essa frequência, né, desses determinantes relacionados à saúde. Então, ela estuda, ela pesquisa, ela monitora, ela acompanha todo esse processo que envolve a saúde e a doença na coletividade. Vocês observem que hoje, a gente vivendo essa situação, né, do coronavírus, né, muitos epidemiologistas estão acompanhando esse processo e todos os dias sai um boletim epidemiológico dando algumas informações de pessoas suspeitas, pessoas consideradas casos confirmados, pessoas em análise, pessoas em acompanhamento ou monitoramento. Então, a epidemiologia trabalha com esse processo, né? E também visa a questão do desenvolvimento de estratégias, né? Quais as estratégias que eu posso desenvolver através das ações
para a proteção e promoção da saúde de uma comunidade. A epidemiologia ela tem alguns objetivos. Vamos trabalhar eles agora. Vamos lá. Primeiro, identificar o agente causal ou fatores relacionados à causa dos agravos à saúde. Esse é um dos primeiros objetivos que a epidemiologia tem. Então, a gente até trabalhou na aula passada o agente que causa, né? No caso do corona, um vírus, né? Então, eu preciso identificar esse vírus e quais os fatores que esse vírus ocasiona na saúde, né, da minha população ou de um indivíduo. Segundo ponto, entender a causa dos agravos à saúde, né? Por quê? O que ele afeta? Como que ele afeta a saúde de um indivíduo? Definir os modos de transmissão, né? Também muito fácil da gente entender como que esse vírus, eu estou dando exemplo aqui, né, do que a gente está vivendo hoje. Como que esse vírus é transmitido? É através do ar, né? É através do contato físico, e a gente viu, né, no corona, todos os dias a gente ouve sobre isso, quão é importante o isolamento social, porque a transmissão do vírus ela é muito expressiva e é através, né, de gotículas, né, que a pessoa infectada ela, né, transfere, seja para uma superfície ou seja diretamente para o indivíduo. Quarto ponto, definir e determinar os fatores contribuintes aos agravos à saúde. Quinto ponto, identificar e explicar os padrões de distribuição geográfica das doenças. Sexto ponto, estabelecer os métodos e estratégias de controle dos agravos à saúde. Sétimo ponto, estabelecer medidas preventivas, né, o que hoje a gente faz. Oitavo, auxiliar o planejamento e desenvolvimento de serviços de saúde. E o nono, prover dados para a administração e avaliação de serviços de saúde. Então, esses são os objetivos da epidemiologia. A epidemiologia ela também possui alguns caracteres, viu? E aí a gente vai definir, que é o quê? Que são características, né, relativas à pessoa, o tempo e lugar que determinam a forma de apresentação das doenças à comunidade. Então, quando eu analiso uma doença, eu tenho que também levar em consideração algumas características, que é da pessoa, né, do período e dos lugares que essa pessoa frequenta, né? Então, eu preciso levar em consideração esse contexto todo para que eu possa chegar a uma apresentação, né, ou alguma definição da doença. Vamos lá? E aí também, dentro desses caracteres epidemiológicos, eu tenho a distribuição geográfica, né, onde há a ocorrência das doenças segundo áreas ou regiões, né? Inicialmente, a gente viu que a COVID, ela inicialmente teve as suas manifestações, né? É lógico que não é uma doença, um vírus, por isso que a gente chama novo coronavírus, né? Ele não é um vírus de hoje, mas inicialmente nesse contexto iniciou na China. Então, por isso que a epidemiologia também trabalha essa questão geográfica, né, das áreas ou das regiões. A distribuição universal, né, e aí a gente tem alguns exemplos, né, como que certas doenças elas propagam, né, a gripe, né, hepatite, o próprio HIV, hoje infelizmente, são doenças que atingem toda a população mundial. Distribuição rural, né, existem algumas características das comunidades rurais, né, que são bem evidenciadas em função de toda a carência de saneamento. Tem distribuição urbana também, né, quanto mais aglomerado for o ambiente, quanto mais sujo, quanto mais insalubre, né, no caso das aglomerações urbanas, eu tenho a incidência de doenças, exemplo disso, sarampo, né, que acaba proliferando de uma forma muito mais intensa. E uma distribuição cronológica também, né? Ok. Vamos agora... Existem também algumas variações regulares, que são as endemias, né? E as variações irregulares, que são as epidemias, o surto epidêmico e a pandemia, né? Curioso, a gente está discutindo essa disciplina nesse momento que a gente está vivendo essa pandemia, e um pouquinho mais à frente a gente vai explicar para vocês o que é isso. Ok, gente? Então, a gente terminou essa parte.
Agora a gente vai trabalhar a questão das terminologias epidêmicas. Vamos lá. Então, o que é essas terminologias? São alguns conceitos, né? Aqui a gente não vai trabalhar todos os conceitos, porém a gente vai trabalhar alguns conceitos mais importantes, né, que a gente vai evidenciar, uns com mais frequência na nossa atuação profissional, outros com muito pouca frequência. Mas é importante que a gente tenha conhecimento dessas informações e desses conceitos, né? No caso, essas terminologias. O que é o agente? O agente é a entidade biológica, física ou química capaz de causar doença. O que é o agente infeccioso? É aquele agente biológico capaz de produzir infecção ou doença infecciosa. E o que é a busca ativa? É a busca de casos suspeitos, que se dá de forma permanente ou não, seja através de visitas periódicas no serviço de saúde em áreas silenciosas ou na ocorrência de casos em municípios vizinhos. Existe caso chamado autóctone, né? Que é o caso contraído pelo enfermo na zona de sua residência. Então, é ali naquele ambiente da minha residência, um ambiente mais familiar. E o caso importado é aquele caso onde o doente que adquiriu a doença em outra região de onde emigra ou onde esteve ocasionalmente. Isso também, exemplo claro do coronavírus, né, que pessoas que visitaram esses países, né, eles adquiriram a doença, no caso o vírus, e trouxeram esse vírus consigo para outras regiões, né? Então, é um exemplo bem clássico e bem atual para a gente entender. Eliminação. A eliminação é a redução a zero da incidência de uma doença ou um agravo, porém com manutenção indefinidamente no tempo das medidas de controle. Então, a eliminação, eu não vou acabar, eu vou reduzir a zero essa incidência dessa doença. O que é a endemia? A endemia é a ocorrência de casos de doença em frequência que não exceda a habitual na mesma comunidade. Então, é uma incidência que ela não é excessiva, né? Ao contrário da epidemia, que é uma elevação brusca, temporária e significativa na incidência de uma moléstia causada pela alteração de um ou mais fatores da estrutura epidemiológica. O número de casos que indica a existência de uma epidemia varia com o agente infeccioso, o tamanho e as características da população exposta, sua experiência prévia ou a falta de exposição à enfermidade e o local e a época do ano em que ocorre. A gente ouviu muito falar de epidemia na época da dengue, né? Então, a gente teve várias localidades no Brasil, creio que vocês lembram desse processo. Então, a gente viu uma epidemia de dengue em várias localidades brasileiras, né? E depois teve outras incidências da zika, chikungunya, né? Também com situações bem alarmantes. E o que é a erradicação? A gente falou da eliminação, que é a redução a zero da incidência, e a erradicação é o quê? É a cessação de toda a transmissão da infecção pela extinção artificial da espécie do agente em questão, de forma a permitir a suspensão de qualquer medida de prevenção ou controle. Então, se na eliminação eu reduzo, na erradicação eu cesso. Os fômites. O que são os fômites? É o objeto inanimado ou substância capaz de absorver, reter e transportar organismos contagiantes ou infecciosos de um indivíduo a outro. Eu peguei esse conceito um pouco mais claro para vocês, que ele fala que são objetos de uso, está até errado aí na apostila de vocês corrijam, por favor, são objetos de uso pessoal, no caso clínico ou portador, que podem estar contaminados e transmitir agentes infecciosos e cujo controle é feito por meio da desinfecção. Por isso que hoje, gente, é muito importante que a gente se previna, né, e lave bastante as mãos. Porque quando eu falo desses fômites, eu estou falando do quê? Que existem objetos inanimados que podem, por algum motivo, em contato com pessoas, né, que estejam com algum vírus, alguma doença. No caso, né, a gente está falando aqui do coronavírus como exemplo, que pegou naquela superfície, num objeto, e a pessoa sem
perceber, pegou também esse mesmo objeto. Exemplo básico é o celular, né? Celular, se alguma pessoa que esteja com uma doença como essa, que a transmissibilidade dela é muito alta, ela usou o celular, né, gotículas de saliva aqui, eu emprestei o celular dela e comecei a usar também. Né? Então, provavelmente, o risco da minha contaminação é altíssimo. Por isso, a importância de sempre que a gente pegue em superfícies, né, em objetos na rua, em objetos em outros locais, eu lave adequadamente as minhas mãos e tome as medidas de prevenção. Né? No caso, hoje, a medida melhor que a gente tem é a de isolamento social. Né? Espero que vocês tenham entendido essa questão desses objetos, né, e quanto que é arriscado para a gente. Fonte de infecção. Pessoa, animal, objeto ou substância a partir da qual o agente é transmitido para o hospedeiro. Então, ele é a fonte, né? Que pode ser uma pessoa, no caso do coronavírus, né? As pessoas, elas estão transmitindo. No caso de animais, quais são a gente pode citar uma doença que um animal pode passar para a gente, né? A raiva, né? A toxoplasmose, no caso, o gato, né? Tem a leishmaniose, que é transmitida através, né? Um mosquitinho, ele pica o cachorro, né? E ele pode transmitir essa doença. Então, assim, são uma série de fontes, né? De infecções que podem acometer as pessoas. E o hospedeiro? O hospedeiro é um organismo simples e complexo, ou complexo, incluído o próprio homem, que é capaz de ser infectado por um agente específico. Diante disso tudo, nós precisamos estar com uma imunidade, né? O que é essa imunidade que tanto se fala hoje também, né, nos tempos atuais? A imunidade é a resistência usualmente associada à presença de anticorpos que tem o efeito de inibir, né, o micro-organismo específico ou suas toxinas responsáveis por doenças infecciosas. Por isso que é importante a gente estar bem de saúde, a gente se alimentar de forma adequada, a gente praticar atividade física, a gente tentar manter a nossa saúde emocional, né, intacta, porque tudo isso, né, contribui para que o meu sistema imunológico esteja ativo, né, ou passivo. E o que é a imunidade ativa? Imunidade adquirida naturalmente pela infecção, ou sem manifestação clínica, ou artificialmente pela inoculação de frações ou produtos de agentes infecciosos ou do próprio agente morto, modificado ou de forma variante. Essa é a imunidade ativa. E o que é a imunidade passiva? É a imunidade adquirida naturalmente da mãe ou artificialmente pela inoculação de anticorpos protetores. Inoculação, gente, é quando a gente introduz, né, através da vacina, através de toxina ou através de próprio vírus, né, a gente faz a introdução desses anticorpos protetores específicos, né, no organismo. Então, isso é a imunidade passiva. Pode ser também soro, né? E isso contribui para que a gente tenha uma imunidade passiva. Incidência. Número de casos novos de uma doença ocorridos em uma população particular durante um período específico de tempo. Infecção. A infecção é a penetração, o alojamento e, em geral, a multiplicação de um agente etiológico animado no organismo de um hospedeiro, produzindo-lhe danos com ou sem aparecimento de sintomas clinicamente reconhecíveis. Vamos fechar aqui. Ó, Tomar! Eu acho que pausa, né? Porque senão vai dar. Eu voltou aqui, estou terminando. Ah, será pausar aqui, né? Corta aí. Salvar.